Fala pessoal, dando continuidade aí à nossa aula aí, ó, a aula que infelizmente não deu para que eu passasse essa aula para vocês, porque eu estava com problemas pessoais, tá? Então aí eu tô agora retornando aí para vocês assistirem e a gente ficar atualizado. Pessoal, falando aí sobre o diagrama de fases, certo? Para a gente resolver a próxima questão aí. Diagrama de fase ele pode ser de dois tipos. Nós temos o diagrama de fase de uma substância normal e temos o diagrama de fase de uma substância anormal. As substâncias anormais são 5, é o ferro, o bismuto, o astato, água e prata. Então essas 5 substâncias aí, elas são anormais porque a curva de fusão está totalmente alterada em relação a uma substância normal. Então, numa substância normal, a curva é perfeita, ó, a curva é perfeita. Então, o que acontece? A pressão e a temperatura são diretamente proporcionais. Então, se um aumentar, o outro vai aumentar. Então, são diretamente proporcionais para as três curvas. Para a curva de sublimação, para a curva de fusão e para a curva de vaporização. Então, nós vamos se ligar ao seguinte, ó, essa região aqui toda, é a região sólida. Essa região aqui, ó, é a região líquida. E aqui embaixo nós temos a região gasosa, que é uma mistura de vapor mais gás. Certo? Então nós temos uma mistura de vapor mais gás. Elas estão separadas por dois pontos. Esse PT significa ponto triplo ou ponto tríplice. Esse PC significa ponto crítico ou, na verdade, ponto crítico mesmo, só isso. E aí nós temos o seguinte, ó. Se uma substância, ela está em cima dessa curva aqui, ó, a curva de sublimação, ela está em equilíbrio entre dois estados físicos. Se eu tivesse aqui o 1 e aqui 2, ó. Então veja que tanto o ponto 1 como o ponto 2 está em cima da curva de sublimação. Então significa que ela está no ponto de equilíbrio entre dois estados físicos, que é o sólido e o gasoso. Então ela pode tanto ir para o sólido, como ela também pode ir para o gasoso. Já se você tiver uma substância aqui, ó, em cima da curva de fusão, certo? Eu teria um ponto aqui 3 e um ponto 4. Então ele tanto pode ir para o sólido, como ele pode ir para o líquido. Então se ele for para o líquido, ele está fazendo uma fusão. Se ele ir para o sólido, ele está fazendo uma solidificação. Beleza? Já nessa curva aqui de baixo, se nós tivéssemos aqui um ponto 5 e um ponto 6, ele estaria em cima da curva, ou seja, ele estaria no ponto de equilíbrio entre dois estados físicos, que é o líquido e o gasoso, certo? Então ele estaria nessa divisória aqui. Se ele fosse para o líquido, nós teríamos condensação e liquefação. Se ele fosse para o gasoso, nós teríamos aí vaporização. Lembrando que a vaporização é uma soma de três processos, né? A calefação, né? É a ebulição e também a evaporação. A evaporação é a passagem lenta do estado líquido para o gasoso. A ebulição é a passagem rápida do estado líquido para o gasoso. E a calefação é a passagem turbulenta do estado líquido para o gasoso. Ou seja, ele vai ter uma temperatura superior à temperatura do ponto crítico. Então, como ele vai ter uma temperatura acima da temperatura do ponto crítico, nós temos aí que o processo é calefação, certo? Beleza. Professor, e se eu estiver em cima do ponto triplo? Se você estiver em cima do ponto triplo, você está no ponto de equilíbrio entre três estados físicos. Você pode ir para o sólido, você pode ir para o líquido e você pode ir para o gasoso. Então, você pode ir para três estados físicos quando estiver em cima do ponto triplo. Beleza, galera? Então, gente, para as substâncias normais, pressão e temperatura, nós temos aqui a pressão, ó, e temos aqui a temperatura. Então, pressão e temperatura são diretamente proporcionais, beleza? Lembrando que a passagem do sólido para o líquido é a fusão, a passagem do líquido para o sólido é a solidificação, a passagem do líquido para o gasoso, nós temos aí a vaporização, né? A volta, nós temos a liquefação ou a condensação. Mas lembrando, vaporização é a soma de três processos. Se a passagem estiver acima do ponto crítico, nós temos aí a calefação. E aqui abaixo nós temos a ebulição e a evaporação, beleza?
Passagem do sólido para o gasoso, nós temos sublimação, sublimação direta. À volta nós temos ressublimação, beleza? E aí, galera, para diferenciar de uma substância anormal, você vai olhar essa curvazinha, ó. Essa curva aqui, ela está invertida, ó. É a curva de fusão, ou seja, para uma substância normal como a água, como o ferro, o bismuto, o astato e a prata, essa curva está invertida. Significa que para ela, para a curva de fusão, nós temos que a pressão e a temperatura são inversamente proporcionais, ok? E aí, trocas de calor, galera, para a gente continuar as questões. Trocas de calor. Nós temos que na natureza sempre vai ter alguém ganhando e vai ter alguém perdendo. Então sempre tem alguém ganhando e tem alguém perdendo, certo? Não pode existir só alguém ganhando ou só alguém perdendo. Tem que existir as duas coisas. Então se a soma do que um ganha é igual à soma do que o outro perde, então quem ganha é positivo, quem perde é negativo. Quando eu somar, o resultado dá zero, certo? Então o resultado disso aí vai dar zero. Então a soma de A mais B é zero porque um deles está ganhando e o outro está perdendo. Como eles estão ganhando e perdendo a mesma quantidade, então a soma vai dar zero. Então o somatório do calor nas trocas de calor é igual a zero. Então aí, ó, Q de A mais Q de B é igual a zero. Digamos que os dois têm 2 calor sensível, mas pode ter mais de 2Q, pode ter até 4Q. Então eu terei que macete a forma. Então massa Czinho delta T, massa Czinho delta T de cada uma substância. E tudo isso igual a zero. Então isso é as trocas de calor. E o aparelho que é utilizado para fazer as trocas de calor é chamado calorímetro. Então, calorímetro é o aparelho que a gente utiliza para fazer as trocas de calor. Ou seja, quem é a quantidade de calor do calorímetro? É a capacidade térmica do calorímetro vezes a variação de temperatura. Primeiro de quem está dentro inicialmente, beleza? Então é isso aí, galera. Vamos começar as questões agora. Então nós paramos aí na questão 5. Eu vou agora para a questão 6, que é justamente aqui que fala de diagrama de fase, certo? Então a questão aí 6 vai falar justamente do diagrama de fases, ok, galera? Então vamos lá. Aí diz assim, ó. Sexta questão, página 51. Então, página 51, sexta questão. Você tem um diagrama, eu vou desenhar o diagrama para vocês verem. Veja que é uma substância normal, a curva está perfeita. Ó. Se a curva está perfeita, é uma substância normal. Ele chamou esse pontinho B aqui, esse pontinho de B. Esse pontinho em cima da curva de sublimação, ele chamou de A. Aqui eu tenho um pontinho D. Aqui eu tenho um ponto G, que é o ponto triplo, né? Aqui eu tenho um ponto C. Ele chamou C, não precisa ser necessariamente o ponto crítico. Ele chamou de ponto C. Aqui ele chamou de ponto E. E aqui ele chamou de ponto F. Então vamos só dar nomes aos bois aí. Então o ponto D é o sólido. O ponto E é o líquido. O ponto F é o gasoso. O ponto B é o ponto de equilíbrio entre o sólido e o líquido. O ponto A é o ponto de equilíbrio entre o sólido e o gasoso. E o ponto C é o ponto de equilíbrio entre o líquido e o gasoso. Beleza? Galera, o ponto G é o ponto triplo. Ou seja, é o ponto de equilíbrio entre 3 estados físicos. Com isso, vamos para a pergunta. Ele diz assim, ó. A imagem a seguir apresenta o diagrama de fases de uma substância. Sobre esse diagrama, responda as questões propostas. Letra A. Então você tem aí a letra A. O que é que ele diz na letra A? Na letra A ele pergunta: qual é o estado físico das substâncias nos pontos D, E e F? Então D, sólido. Sólido. Então D é o sólido, certo? Na sequência, viu? Ó, na sequência, D, sólido. O E, líquido. Líquido. E o F, gasoso. Ponto F, gasoso. Então, galera, essa aí é a letra A. Letra B.
A letra B pergunta, ó, qual é a mudança de estado que ocorre quando a substância passa do estado D para o F? Então ele passando de D para F, então ele está passando do sólido para o gasoso. Então do sólido para o gasoso é sublimação, né? Então a resposta é sublimação. Ok, galera? Sublimação. Vamos agora, pessoal. Vamos agora aí, pessoal, para a letra C. Letra C aí agora, pessoal. Estão apagando aqui, ó. Vamos para a letra C. Letra C agora, ó. A letra C vai dizer assim, gente. Letra C. Qual é a mudança de estado que ocorre quando a substância passa do estado F para E? Então ele está no F e passa para o E. Então aí nós temos condensação ou liquefação, né? Então o nome aí é condensação ou liquefação. Condensação ou liquefação, tá, galera? Próximo aí, condensação ou liquefação, tanto faz. Letra D. A letra D diz, qual é o estado físico da substância nos pontos A, B e C? Então nós temos A, B e C. Então ele quer saber qual é o estado físico. Então o A é sólido gasoso, né? Ele está em equilíbrio. O A é sólido gasoso. Sólido gasoso. Certo? O B é sólido líquido. B, sólido líquido. Sólido líquido. E o C vai ser líquido gasoso. Está em equilíbrio, olha, está em equilíbrio entre os dois estados físicos, ou seja, líquido e gasoso. Então essa foi a letra D, tá, galera? Então aí temos líquido gasoso. Vamos para a letra E agora, pessoal. Letra E. A letra E vai dizer assim, ó. Qual é o estado físico da substância no ponto G? Ou seja, o ponto G é o ponto de equilíbrio entre os três estados físicos. É o ponto triplo, né? Então ele está aí no sólido, líquido e gasoso. É o ponto de equilíbrio entre os três estados físicos. Então, ponto de equilíbrio entre os três estados físicos. Então, sólido, líquido e gasoso. E por último, letra F. Letra F aí para terminar essa sexta questão. A letra F vai dizer assim, ó. Se a substância estiver inicialmente no estado físico representado por F, qual a mudança de fase ocorre se a pressão for aumentada com temperatura constante? Então, ó, ele está no estado F, está no ponto F. Eu vou aumentar a pressão, ele diz qual a mudança de fase ocorre se a pressão for aumentada com temperatura constante. Então a temperatura está aqui, ó. Temperatura é aqui e aqui é a pressão. Então eu vou aumentar a pressão, ó, digamos até vir para aqui para cima, ó. Então veja que se eu chamar esse ponto de 1 e esse ponto de 2, não mudou a temperatura. Então a temperatura é constante. Mas a pressão estava aqui embaixo e a pressão aumentou um pouquinho a mais. Então ela passou do estado gasoso para o estado líquido. Então ele pergunta qual é a transformação. Então a transformação é condensação ou liquefação, né? Então a F, nós temos aí condensação ou liquefação. Mas então a primeira temos condensação. Ele ainda faz outra pergunta. Condensação. E ele ainda continua a pergunta, ele diz, e se a temperatura for reduzida com pressão constante? Você vai diminuir a temperatura, ó, ele está aqui, a temperatura está aqui, ó. Aí eu vou diminuir com pressão constante, ó. Então a pressão não vai mudar, ó. Então
ele vai vir para cá, ó, a pressão não muda. Eu tenho esses dois pontos, eu vou chamar esse aqui de 1 e aqui de 3. Então eu vou sair do ponto 1 para o ponto 3, então a temperatura vai diminuir, ó. Então, a temperatura diminuiu. Então a temperatura diminuiu e ele passou do estado F para o estado D. Então aí nós temos a sublimação. Então nós temos condensação e sublimação. Então acabou aí, galera, a sexta questão. Vamos agora para a sétima questão, tá? Então vamos lá, sétima questão, apagando aqui rapidinho. Na verdade eu vou fazer o seguinte, como eu já fiz muitas questões, aí eu vou deixar 7 para vocês, certo? Porque eu já fiz muitas questões. E eu vou, para a gente resolver as questões de princípio das trocas de calor. Então você tem aí, ó, eu vou resolver a primeira da página 53. Página 53 aí, galera. Então, página 53, porque a gente não resolveu nenhuma questão dessa página. Então aí diz assim, ó, 2 porções de água são misturadas dentro de um calorímetro ideal. A porção 1 tem 60 gramas. Então você primeiro misturou uma certa massa de água, que é a massa 1, com 60 gramas. Então, massa 60 gramas e está a uma temperatura de 20 graus Celsius. A temperatura inicial dessa massa 1 é 20 graus Celsius, certo? E aí ele diz, a porção 2 de 40 gramas. Então você misturou com uma água 2, que tem 40 gramas. Aí ele continuou, e está a uma temperatura de 80 graus Celsius. Então a temperatura inicial dessa amostra é 80 graus Celsius, beleza? E aí ele vai dizer, determine a temperatura final e justifique por que não é igual a média aritmética das duas temperaturas, certo? Aí não vai ser igual a média aritmética porque as massas são diferentes. Para ser iguais teria que ser a mesma quantidade. Se for 60 gramas de um e 60 gramas de outro, aí ia dar a média aritmética, ia parar na média entre os dois, certo? Beleza? Que é em torno de 50 graus Celsius aí. Mas, como aí não é, né? Então o que vai acontecer? Ele vai ficar, a temperatura de equilíbrio térmico vai ficar entre 20 e 80. Então nós vamos ter aqui uma temperatura final de equilíbrio. Lembrando que o Czinho da água, os dois são água, então os dois possuem Czinho 1 caloria por grau Celsius. E aí nós vamos ter 2 calor apenas, né? Então nós vamos ter o calor de 1 e o calor de 2. Então o somatório, nós sabemos que o somatório do calor é igual a 0. Então vai ficar Q1 mais Q2 é igual a 0. Como os dois, galera, como os dois apenas, um aumentou sua temperatura e o outro reduziu, então nós temos aí apenas calor sensível, então não tem calor latente. Então se tem apenas calor sensível, então a fórmula é Q-macete, né? Então vai ficar massa 1 vezes C vezes ΔT1 mais massa 2 vezes C2 vezes ΔT2, tudo isso é igual a 0. Substituindo os valores aí, ó, substituindo os valores. Lembrando que eu quero a temperatura final de equilíbrio térmico. Então, substituindo, a massa 1 é 60, o calor específico é 1, variação de temperatura inicial é 20, a final é o que eu quero. Então, eu vou ficar com T menos 20. Mais, vamos agora para o 2, a água 2, a água que perdeu calor, porque ela está com maior temperatura, então ela perdeu calor. Então, a massa dela é 40, Czinho é o mesmo, porque os dois são água. A temperatura final é o que eu quero, a inicial é 80. Quando eu somar tudo isso, o resultado dá 0. E aí, galera, desenvolvendo esse cálculo aí, ó, se a gente desenvolver esse cálculo aqui, vai ficar assim, ó, 60 vezes T dá 60T, né? Menos 60 vezes 20, 6 vezes 2 dá 12, dá 1.200, né? Mais 40 vezes 1, 40, 40 vezes T, 40T. 40T menos por mais dá menos, né? 40 vezes 80, 4 vezes 2, 32. Então nós temos 3.200 aqui. Tudo isso igual a 0. Agora eu vou
somar, obviamente. Eu tenho 40t mais 60t. 40t mais 60t dá 100t. 100t menos 1.200 menos 3.200. Então, menos 1.200 menos 3.200 dá menos 4.400. Então, menos 4.400. Tudo isso igual a zero. Menos 4.400 está desse lado negativo, passa para lá positivo. Então, vai ficar assim, ó. No final, nós teremos que 100T, ou seja, 100 vezes a temperatura, né? 100T vai ser igual a 4.400. 4.400. Logo, T vai ser 4.400 dividido por 100. 0 em cima, 0 embaixo, 0 em cima, 0 embaixo, corta. Então, a temperatura foi igual a 44. A temperatura foi igual a 44 graus Celsius. Beleza? Temperatura de equilíbrio. E aí ele pergunta, gente, por que não deu a média aritmética? A média aritmética seria a média entre 40 e 50 aí, né? Então, por que não deu a média aritmética? Porque as massas são diferentes. Então, como as massas são diferentes, aí nós temos que não vai dar a média aritmética. Foi isso que ele perguntou. Valeu, galerinha. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tudo de bom.